Em destaque no Panorama CBN. Cunhado de Vorcaro troca de advogado e abre espaço para delação premiada. Diretor do Grupo Fictor, que tentou comprar Master, é alvo de operação contra Comando Vermelho e fraudes de R$500 bilhão na Caixa. Irã anuncia que rejeitou o plano de paz de Trump e Estados Unidos nega. Meta e Google são condenadas por vício em redes sociais. ONU declara o tráfico de escravizados africanos o crime mais grave contra a humanidade. Estados Unidos, Argentina e Israel foram contra. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Teve mais mudança na defesa de um envolvido no caso Master. Agora, o ex-pastor Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, apontado como operador de pagamentos do empresário, trocou de advogado para negociar um acordo de delação premiada. Essa movimentação acontece de forma conjunta com a defesa do próprio Daniel Vorcaro. Zettel substituiu o criminalista Maurício Campos pelo advogado Celso Vilardi, que é conhecido por ter fechado as colaborações premiadas de executivos da empreiteira Camargo Corrêa na Operação Lava Jato e também por defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. A jornalista Malu Gaspar, do Globo e da CBN, apurou que o novo defensor deve se reunir com o cliente nos próximos dias. O plano é atuar em sintonia com o advogado de Daniel Vorcaro, José de Oliveira Lima, o Juca. Procurado, Celso Vilardi não quis se manifestar. E nessa quarta, um grupo de senadores acionou o Supremo Tribunal Federal para instalar a CPI do Banco Master. O mandado de segurança tenta obrigar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, a ler o requerimento de criação da comissão no plenário. O pedido, que tem a autoria do senador Eduardo Girão, do Novo, foi protocolado em novembro do ano passado e já tem 53 assinaturas, número bem acima do mínimo necessário. A expectativa é que o caso fique sob a relatoria do ministro André Mendonça. Ele já é o responsável pelo inquérito que envolve o banco na Suprema Corte e, como eu te contei no último episódio, decidiu pela prorrogação da CPI mista do INSS. E, nesse caso, o Banco Master também é investigado. O grupo de parlamentares que assina a ação inclui nomes como Damares Alves, do Republicanos, e o astronauta Marcos Pontes, do PL. E a Polícia Federal deflagrou a Operação Falax para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes bilionárias contra a Caixa Econômica Federal. O esquema, que movimentou mais de R$500 milhões, envolvia crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e a participação até do Comando Vermelho. Segundo a Polícia Federal, o grupo cooptava funcionários de bancos para inserir dados falsos nos sistemas e facilitar saques indevidos. O dinheiro era lavado por meio de empresas de fachada e convertido em criptoativos e bens de luxo. Ao todo, os agentes tentaram cumprir 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva em São Paulo, na Bahia e no Rio de Janeiro. Até o momento em que eu gravo o podcast, 14 pessoas foram presas, incluindo 2 gerentes da Caixa. Entre os principais alvos estão Rafael de Góes, CEO do Grupo Fictor, e o ex-sócio da empresa, Luiz Rubini. A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$47 milhões em bens e a quebra de sigilo de 172 empresas. O Grupo Fictor enfrentou uma crise de imagem no ano passado, depois de anunciar a compra do Banco Master, pouco antes de o Banco Central decretar a liquidação da instituição. Esse episódio gerou saques de R$2 bilhões e levou a holding ao pedido de recuperação judicial. Em nota, a defesa de Rafael de Góes confirmou que só um celular foi apreendido e que aguarda acesso aos autos. Já a defesa de Luiz Rubini informou que ainda não conhece o processo. A Caixa Econômica Federal afirmou que colabora com as investigações e que a operação é resultado de monitoramentos internos do próprio banco. E o ex-presidente Jair Bolsonaro deve receber alta hospitalar na próxima sexta-feira. A informação foi confirmada pelo cardiologista Brasil Caiado, que integra a equipe médica do político. Fizemos para ele ontem, para já o controle de preparo para alta, um raio-x do tórax. O raio-x é um exame com menos radiação do que a tomografia e como clinicamente ele está estável, começando agora o que nós chamamos de período de convalescência, o raio-x de ontem à noite nos deixou muito tranquilos. Como o antibiótico termina o ciclo amanhã,
Nós estamos com uma programação para alta para sexta-feira. Bolsonaro está internado desde o dia 13 de março no hospital particular de Brasília, depois de passar mal na Papudinha. Ele vai completar, portanto, 2 semanas internado. Na última segunda, ele foi transferido da UTI para um quarto. Na terça, o ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar humanitária de 90 dias a partir do momento da alta hospitalar. Para receber o político, a Casa da Família passa por adaptações. O médico Brasil Caiado disse que já foi providenciada uma cama diferente para evitar novos episódios de refluxo, que foi a causa principal da internação. Bolsonaro já teve outros problemas de saúde desde que começou a cumprir pena por tentativa de golpe. Aliás, ontem eu falei que ele bateu a cabeça em um imóvel na cela da Polícia Federal, mas é claro que foi em um móvel, né? Foi depois disso que ele foi transferido para Papudinha, que tem uma estrutura melhor. E a situação de Bolsonaro, claro, tem influência na eleição. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, na reunião que teve com Alexandre de Moraes no dia anterior à decisão de prisão domiciliar, garantiu que Bolsonaro não vai ficar sozinho 1 minuto sequer em casa. Essa informação é da Globo News. No ano passado, o ex-presidente perdeu o direito a domiciliar justamente porque usou um ferro de solda para tentar romper a tornozeleira eletrônica. Então a Michele falou que vai ficar de olho. Moraes alertou que qualquer atividade política ou nova violação das regras vai levar Bolsonaro de volta para a cadeia. E a defesa do ex-presidente questiona essa prisão domiciliar temporária de 90 dias. Cita como comparação o caso do ex-presidente Fernando Collor, que recebeu o benefício da prisão domiciliar. Para aliados, a restrição é uma tentativa de cercear a liderança da oposição. As restrições de visitas, que ficam limitadas então a familiares e advogados, também travam a articulação política nas vésperas das convenções partidárias. Segundo o jornal O Globo, aliados avaliam que o isolamento esvazia o papel de mediador de Bolsonaro em estados estratégicos. Na Papudinha, Bolsonaro definia alianças para o Senado e estratégias para evitar a divisão da direita em Minas Gerais e no Paraná. Agora, com acesso restrito, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ganha peso político ao filtrar as informações que chegam ao marido. Segundo a apuração da jornalista Andréa Sadi, da Globo News, aliados do senador Flávio Bolsonaro acreditam que Michele pode usar o isolamento de Bolsonaro para articular a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à presidência, que diz que vai se reeleger ou tentar a reeleição no estado de São Paulo. O grupo de Flávio Bolsonaro suspeita que Michele pretenda ocupar a vaga de vice em uma chapa com o governador numa eventual candidatura à presidência. Apesar disso, o entorno de Michele nega qualquer movimento imediato, porque Flávio aparece consolidado nas pesquisas como principal adversário do presidente Lula. O cenário coincide também com a condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL. Ele foi declarado inelegível até 2030 por abuso de poder político e econômico, e a decisão tira Castro da disputa ao Senado e obriga o PL a buscar um substituto sem a presença física de Bolsonaro na mesa de negociações. Depois da condenação, o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, convidou Cláudio Castro para se candidatar pela federação do partido com União Brasil, acreditando numa reversão da inelegibilidade. E no Rio, o governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, decidiu adiar a convocação da eleição no estado por haver dúvidas se a eleição deve ser direta, com a participação de toda a população, ou indireta, com votos apenas dos deputados estaduais. Ele preferiu levar essa dúvida para o TSE. E o adiamento também aguarda o julgamento sobre as regras pelo STF. E o PSD? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, descartou a possibilidade de ser vice numa eventual chapa encabeçada por Ronaldo Caiado, de Goiás. Ao desembarcar em São Paulo para uma reunião com o presidente do partido, Gilberto Kassab, Eduardo Leite disse que não trabalha com a hipótese de trocar de partido para viabilizar a candidatura dele à presidência. O governador reforçou que o foco é o Palácio do Planalto e negou que esteja em discussão uma disputa para o Senado. Eu insisto em ser o líder deste projeto que apresenta um caminho alternativo. Não estou trabalhando com a hipótese de troca de partido. Insisto que o PSD vai ter agora um momento de definir como ele se apresenta para o Brasil. Eduardo Leite também disse que é o único pré-candidato do PSD que rompe com a polarização entre bolsonaristas e petistas. É uma referência aí a Ronaldo Caiado,
que é mais alinhado ao bolsonarismo e defende até a anistia a condenados por tentativa de golpe de Estado. Já Caiado se diz independente, porque, nas palavras dele, não depende do pai, como Flávio Bolsonaro. Eduardo Leite declarou que, caso não seja o escolhido do partido, pretende seguir até o fim do mandato no governo do Rio Grande do Sul. O anúncio oficial do candidato do PSD deve ser feito até a próxima terça-feira. E outro assunto que pode ter impacto ainda na eleição é o preço do diesel e o impacto também no preço dos alimentos. Os caminhoneiros descartaram a possibilidade de uma greve geral depois de uma reunião no Palácio do Planalto nesta quarta-feira. O encontro reuniu lideranças da categoria e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. A ameaça de paralisação tinha ganhado força na última semana, justamente por causa dessa alta e também o descumprimento da tabela do frete. O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de Santos, Luciano Santos, afirmou que a prioridade agora é a articulação política para garantir o piso mínimo do transporte de cargas. Porque o piso mínimo, ao ver de todos os sindicatos e de todos os caminhoneiros do Brasil autônomos, é vida, salva vidas, é qualidade de vida. Então, a gente vai lutar por isso. A nossa luta agora vai ser no Congresso Nacional. A gente vai pressionar os deputados para ver que lados eles estão. O ministro Guilherme Boulos disse que o governo vai atuar para evitar mudanças na medida provisória que foi enviada ao Congresso. Ela prevê, além de multas, punições mais rígidas, como a perda do registro para empresas que não cumprem o pagamento do frete mínimo. E um dia depois do ministro da Fazenda sugerir a divisão da conta com os estados para reduzir impostos sobre combustíveis, Boulos também criticou a atuação de governadores e também o aumento do diesel. Segundo ele, houve ganância e especulação por parte de distribuidoras e postos nessa crise da guerra no Oriente Médio. Os caminhoneiros não podem pagar o preço da irresponsabilidade e da ganância dessas distribuidoras que estão aumentando o preço artificialmente, mesmo com a isenção do PIS/COFINS pelo presidente Lula. Boulos disse que a Polícia Federal e a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, já fizeram mais de 1.000 operações de fiscalização. A causa dessa alta, então, a guerra no Oriente Médio, e o chanceler do Irã, Abbas Araghchi, disse que a proposta dos Estados Unidos para encerrar a guerra está sendo avaliada por autoridades do Irã, mas que isso não significa que haja negociações com os Estados Unidos. Ele afirmou que o regime não tem intenção de abrir diálogo com Washington. Mais cedo, a TV estatal tinha dito que o regime tinha rejeitado o plano americano de cessar-fogo. Esse plano de paz, detalhado pelo jornal norte-americano The New York Times, previa 15 tópicos principais, incluindo a interrupção das agressões por 30 dias. Em troca da trégua, o Irã teria que encerrar todo o enriquecimento de urânio e suspender o financiamento aos grupos Hamas na faixa de Gaza e Hezbollah no Líbano. Outro ponto central do documento trata da livre navegação no Estreito de Hormuz para escoar petróleo e gás. Por meio da rede de TV estatal Press TV, o governo iraniano classificou as exigências como excessivas e desconectadas da realidade. O regime iraniano afirmou que o presidente Donald Trump não vai ditar o fim do conflito e que o Irã só vai encerrar a guerra por decisão própria. Segundo a Press TV, autoridades iranianas concordariam em encerrar a guerra com a interrupção total da agressão e dos assassinatos, garantir que a guerra não seja retomada, ressarcimento pelos danos causados, fim da guerra em todas as frentes e para todos os grupos envolvidos em toda a região, o que inclui aí o Hezbollah no Líbano, e o exercício da soberania do Irã sobre o Estreito de Hormuz. Poucas horas depois da negativa, o exército dos Estados Unidos anunciou a retomada de ataques contra a infraestrutura militar iraniana. No entanto, o discurso oficial da Casa Branca ainda tenta minimizar a rejeição. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, negou que as ofertas tenham sido recusadas e reforçou a postura do governo Trump, que sustenta a tese de vitória militar. O presidente Trump não blefa e está preparado para desencadear o inferno. O Irã não deve cometer mais erros de cálculo. O último erro os custou seu líder supremo, sua marinha e seus sistemas de defesa aérea. Qualquer violência a partir de agora será porque o Irã se recusa a entender que já foi derrotado e se recusa a fazer um acordo. O porta-voz da Casa Branca também afirmou que a lista de exigências divulgada pela imprensa tem elementos verdadeiros, mas não é totalmente factual.
Enquanto isso, o petróleo segue nas alturas. Enquanto eu gravo o Panorama, o petróleo do tipo Brent é negociado a $98. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,6% aos 185.424 pontos. O dólar comercial caiu 0,65%, cotado a R$ 5,22. O euro vale 6,3, com baixa de 0,86%. Eu volto ao noticiário internacional porque um veredito histórico na Justiça de Los Angeles contra as gigantes de tecnologia ocorreu nesta quarta-feira. A Meta, de Mark Zuckerberg, e o Google foram condenados por projetar redes sociais de forma a viciar crianças e adolescentes. O júri definiu uma indenização inicial de $3 milhões para uma jovem de 20 anos, identificada só como KGM. Ela alegou que o uso das plataformas causou ansiedade, depressão e dismorfia corporal. A decisão concluiu que o Instagram, o Facebook e o YouTube foram negligentes. A Meta vai ter de arcar com 70% do valor, enquanto o Google responde pelos 30% restantes. Durante o julgamento, documentos internos revelaram que executivos tratavam o tempo de permanência dos jovens como meta principal, ignorando alertas de especialistas. Em um dos e-mails citados, um pesquisador chegou a comparar o Instagram a uma droga. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, negou que a empresa priorize o engajamento sobre o bem-estar, mas admitiu ter liberado filtros de beleza que acentuam distúrbios de imagem. A defesa das Big Techs tentou usar a lei que diz que as plataformas digitais não podem ser tratadas como editoras do conteúdo postado por terceiros, mas os advogados de acusação convenceram o júri de que o problema não é o conteúdo postado, e sim o design viciante das ferramentas. O caso abre caminho para milhares de outras ações semelhantes movidas por distritos escolares e procuradores gerais americanos. E a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que classifica o tráfico de africanos escravizados como o crime mais grave contra a humanidade. Esse texto foi proposto por Gana e recebeu 123 votos favoráveis. Exige reparações históricas pelos danos causados a 12 milhões e meio de pessoas entre os séculos XV e XIX. E aí só 3 países votaram contra: Estados Unidos, Israel e a Argentina, do presidente Javier Milei, que tem seguido um alinhamento rigoroso com Washington. Outras 52 nações se abstiveram, incluindo Reino Unido e Portugal. O argumento das potências ocidentais é que a medida cria uma hierarquia entre crimes humanitários. O embaixador dos Estados Unidos, na sessão, criticou o uso do que ele chamou de injustiças históricas para a realocação de recursos modernos. Já o presidente de Gana rebateu as críticas dos países que se opuseram ao texto, dizendo que eles tentam normalizar o apagamento da história da população africana. A resolução, embora não tenha poder de imposição legal, orienta os Estados-membros a dialogarem sobre pedidos formais de desculpas, indenizações financeiras e a devolução de artefatos roubados durante o período colonial. E o primeiro caça supersônico F-39 Gripen, montado no Brasil, foi apresentado oficialmente no aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. A cerimônia marcou a entrega de uma aeronave que é o resultado de um processo que começou lá em 2008, segundo o mandato do presidente Lula. Ele acompanhou o evento, mas não discursou. A escolha da fabricante sueca Saab aconteceu em 2013 e o contrato prevê a entrega de 36 aeronaves. Desse total, 15 serão fabricadas integralmente no Brasil. O comandante da aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Marcelo Canitz Damasceno, destacou que a estrutura em São Paulo consolida o país como referência na América Latina. Das 36 aeronaves adquiridas, 15 serão produzidas nessas instalações, consolidando assim a indústria nacional como referência continental na fabricação deste vetor de superioridade aérea. Diante disso, afirmo convicto de que o nosso país tem totais condições de produzir mais aeronaves Gripen em território nacional. A linha de montagem em Gavião Peixoto faz parte de um acordo de transferência tecnológica. Isso significa que engenheiros brasileiros participaram de todas as etapas do desenvolvimento, permitindo que o país domine o conhecimento técnico para futuras produções. O F-39 Gripen atinge 2.400 km por hora, o que representa 2 vezes a velocidade do som.
O armamento inclui canhões que disparam 1.700 projéteis por minuto. Para você ter uma ideia da potência, o motor do Gripen é o mesmo utilizado pelo F-18 Super Hornet, que é o modelo de caça que ficou conhecido mundialmente no filme Top Gun Maverick. E a justiça manteve a prisão do ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, do Partido Progressistas. Alcides foi preso em flagrante na terça por matar o servidor público estadual Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos. Bernal se entregou à polícia e alegou legítima defesa contra supostos invasores de uma casa. O ex-prefeito foi avisado pelo sistema de segurança sobre a presença dos homens e foi até o local armado. Só que a investigação aponta que o homem estava no imóvel, acompanhado de um chaveiro, para tomar posse da casa que tinha arrematado em um leilão judicial. Dentro do carro da vítima, a polícia encontrou a ordem judicial que determinava a retirada de Bernal do imóvel. A casa, avaliada em R$ 3.700.000, foi a leilão no ano passado por cerca de R$ 2 milhões, devido a dívidas de IPTU que superavam R$ 340 mil. E a Polícia Civil e a Secretaria Estadual de Educação do Rio investigam um episódio de violência e denúncias de assédio no Colégio Estadual Cenoura Bravanel, no Largo do Machado. A confusão começou durante um protesto de estudantes que pediam o afastamento de um professor acusado de importunação sexual. E imagens gravadas no local mostram um subtenente do batalhão de choque, que atuava pelo programa Segurança Presente, agredindo jovens com tapas e socos. A presidente da Associação Municipal dos Estudantes do Rio, Marisol Lopes, disse que o grupo tinha autorização para entrar na escola, mas foi barrado pela direção. Depois da repercussão das agressões, a direção da unidade registrou uma ocorrência contra o professor pelas denúncias de assédio que teriam ocorrido no ano passado. A Secretaria de Educação diz que afastou o professor imediatamente e abriu uma sindicância. E a Polícia Militar confirmou que a Corregedoria identificou o agente envolvido e ele foi retirado do patrulhamento das ruas enquanto o caso é investigado. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e a cidade de onde está ouvindo o Panorama. Leandro, amo os trocadilhos, mas o do governador do meu estado ficou perfeito. Literalmente, o ratinho voltou pra toca. É a Michele de Curitiba que tá mandando aqui o nosso recado. Valeu! Também excelente o programa, fico bem a par do que acontece no Brasil e no mundo. Um abraço do Hélio Mário de Arruda, de Vitória, no Espírito Santo. O Hélio mandou um e-mail pra mim. Fazia tempo que eu não recebi um e-mail, viu, Hélio? Um abraço pra você, obrigado pela audiência. E você tá sabendo que vai ter série do Harry Potter? O trailer foi lançado nessa quarta-feira, dá uma ouvida. I told you. You are a normal boy. Meio sombrio, né? And you're going to start acting like one. A estreia tá programada para dezembro na plataforma HBO Max. Vai demorar ainda, hein? 8 episódios na primeira temporada e a ideia é adaptar um livro por ano. O vídeo revela que a série vai explorar a vida do protagonista, do Harry Potter, antes de Hogwarts, detalhando o bullying e os abusos sofridos na casa dos tios. Outra mudança em relação aos filmes é o primeiro encontro do trio principal. No livro e na série, Rony e Hermione descobrem juntos a identidade de Harry durante a viagem de trem. E o projeto também busca aprofundar a relação entre Harry e o gigante Hagrid. E tem cenas no metrô de Londres mostrando detalhes dos livros que ficaram de fora do cinema há 2 décadas. E tem mais, hein? O universo de O Senhor dos Anéis vai ganhar um novo capítulo no cinema. O cineasta Peter Jackson e o ex-apresentador Stephen Colbert anunciaram o longa Shadows of the Past. A trama vai focar nos 6 primeiros capítulos do livro A Sociedade do Anel, que ficaram fora da trilogia original. A história começa 14 anos depois da morte de Frodo, acompanhando os hobbits Sam, Merry e Pippin. Colbert, que deixou o comando do programa The Late Show depois de críticas ao presidente Donald Trump, vai assinar o roteiro com o Peter Jackson e com Philippa Boyens.
E com essas informações do cinema e também das plataformas de streaming, essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.